As crianças representam uma parcela muito importante da sociedade. Afinal, ao olharmos para elas, nós pensamos no futuro, nós pensamos no que virá. Porém, mais do que o futuro, as crianças representam, sim, o presente da sociedade. E uma sociedade se demonstra ou mostra a sua cara, a sua face, ao vermos como as crianças são tratadas e qual o papel que elas representam para a sociedade como um todo. Jesus certamente amava as crianças, isso todos nós sabemos. Ele deu demonstrações muito claras nesse sentido. Porém, Jesus não falou das crianças apenas pelas crianças. Ele nos disse que aquele que não se tornar como uma criança não entrará no reino de Deus. Ou seja, é preciso que os adultos também se tornem como crianças. Assim, Jesus, ao falar, ao tratar das crianças, não tratava somente de uma parcela específica de um grupo inseparado da sociedade. Ele falava de todos nós, de toda a humanidade. E as crianças somos nós, ou nós deveríamos ser como as crianças. Então, lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Marcos, capítulo 10, versículos 13 a 16. No tempo de Jesus, as crianças eram completamente desprezadas. O único valor que elas tinham é que elas, em algum momento, iriam se tornar adultas e pessoas então integradas à sociedade. Mas até se tornarem adultas, as crianças não valiam nada. Tanto que, quando havia uma multidão, quando havia a contagem de pessoas, as crianças não eram nem mesmo contadas entre elas. E não havia preocupação em fazer com que elas crescessem em um ambiente saudável, propício a elas. Podemos dizer que alguma coisa mudou no nosso tempo, mas nem tanto. Porque também não temos a preocupação adequada, ou pelo menos não no grau necessário, de saber se as nossas crianças, todas as nossas crianças da nossa sociedade, estão tendo ambientes saudáveis nos quais elas possam crescer, se elas estão tendo alimentação, acesso à saúde, à educação de qualidade e até mesmo a igreja. A igreja, muitas vezes, não tem tido a preocupação adequada com relação aos seus filhos. Não são poucos os pais que relegam a educação religiosa de seus filhos a um segundo plano. Dizem que quando eles crescerem, poderão escolher o caminho que acharem adequado. Isso parece uma atitude de liberdade, mas na verdade é uma atitude de omissão. Porque, na verdade, não estão dando à criança os parâmetros para os quais ou nos quais ela possa construir o seu pensamento, o seu conhecimento e fazer as escolhas adequadas quando chegar a hora. Não são poucas as igrejas que têm os famosos cultinhos infantis, que na verdade não são
expressão de preocupação que as crianças tenham uma educação religiosa adequada, mas simplesmente são uma forma de tirar as crianças do culto para que elas não atrapalhem a celebração dos adultos, não incomodem quando o pastor está pregando, não incomodem os pais quando eles querem prestar atenção nos cânticos, nos hinos. Não são poucas as igrejas que relegam a escola dominical na área infantil da pior forma possível, ao mínimo necessário, simplesmente para ocupar as crianças enquanto elas crescem. Infelizmente, na nossa sociedade, como na sociedade de Jesus, e até mesmo nas nossas igrejas, as crianças são relegadas a um segundo plano. As crianças estão relegadas a um segundo plano, estão relegadas a uma segunda condição. Mas no reino de Deus isso significa exatamente que aqueles que são menores devem ser os mais exaltados, aqueles que são os mais humildes devem ser os principais, aqueles que se colocam nos lugares inferiores é que devem ser colocados à frente nos lugares mais honrosos. O reino de Deus significa a inversão dos valores desse mundo, em que aquelas pessoas que aparentemente não têm valor passam a ter mais valor. As pessoas que aparentemente são indignas devem ser honradas. As pessoas que aparentemente são as mais incapazes devem ser as principais. O reino de Deus é a inversão, onde os menores são os maiores e os maiores ficam para segundo plano. O reino de Deus significa que aquele que quer ser Senhor, sirva, e aquele que é o servo deve ser servido. Por isso, no reino de Deus, as crianças ocupam o lugar principal. As crianças são o mais importante do reino de Deus. Não sem sentido, no capítulo anterior, pouco antes de começar toda essa narrativa na qual se insere o texto que acabamos de ler, os discípulos se perguntavam quem é o maior do reino de Deus. E Jesus, tomando uma criança, coloca no centro e diz: este é o principal do reino de Deus. No reino de Deus, as crianças são o principal. Por que as crianças são tão importantes no reino de Deus? Vou tentar explicar isso iniciando com uma experiência da nossa família. Quando o Samuel era pequenininho, tinha um ano e pouco, nós compramos lá para casa um aparelho que era uma novidade no mercado. Um aparelho caro na época. Era um DVD. E como era um aparelho caro, um aparelho delicado, um aparelho novo, nós procurávamos cercá-lo de todo cuidado. Não deixávamos o Samuel chegar perto, colocávamos uma proteção, afinal, a criança ia chegar lá e apertar os botões e ia trazer muitos problemas, ia quebrar o aparelho. Pensávamos nós. E aquele aparelho, embora nós cercássemos de tanto cuidado, quebrava e quebrava e quebrava. Só o leitor óptico foi trocado umas 8 ou 9 vezes e nada daquilo funcionar direito. Vinha para casa do conserto, funcionava durante algum tempo e parava. Até o dia que nós nos cansamos e dissemos: deixa o Samuel brincar com isso, porque afinal não vale para nada.
nunca mais aquele aparelho quebrou. Ele pegava os DVDs dos desenhos que lhe interessavam, colocava lá, ligava, assistia, trocava, fazia tudo, e eu e a Lisier ficávamos de boca aberta, porque ele trabalhava com aquilo de uma forma muito mais fácil, muito mais elementar, muito mais tranquila do que nós que éramos adultos. A criança é importante no reino de Deus porque ela está exatamente isso, aberta para o novo, aberta para as novas experiências. Para ela, não existe restrições, não existe perigo. Ela se lança ao novo, se lança àquilo que é diferente e que para nós parece diferente, mas como ela ainda não tem formados os seus parâmetros, ela está disposta a descobrir o que é novidade, está disposta a descobrir o mundo. Por isso, a criança é tão importante para o reino de Deus, porque ela está aberta para o novo, ela está aberta para o que é diferente, ela não está com os conceitos cristalizados, os conceitos definidos e não está disposta a mudar os seus conceitos, os seus parâmetros. Ao contrário, tudo é novidade. E ela então quer aprender, quer conhecer, quer experimentar toda a novidade, todo o mundo novo que está diante de si. Jesus então nos chama para uma nova atitude, para nos tornarmos crianças novamente. Diz que quem não se tornar como uma das crianças, jamais entrará no reino de Deus. E por que Jesus diz isso? Porque nós estamos tão acostumados com o mundo, estamos tão acostumados com as coisas que aí estão, que nós não nos abrimos para o novo, não nos abrimos para a novidade do reino de Deus. E o reino de Deus é totalmente diferente. Então, Jesus nos chama a sermos curiosos como as crianças, a estarmos abertos para o novo como as crianças, a experimentarmos o novo como as crianças, a rejeitarmos, a deixarmos para trás os velhos parâmetros desse mundo, a deixarmos para trás as imposições que esse mundo nos coloca, nos impõe, como se fossem elas as formas únicas e definitivas, como se fossem elas as únicas veredas, os únicos caminhos a serem percorridos. Não, o reino de Deus é formado por novos caminhos, caminhos que ainda não descobrimos, caminhos que ainda estão para serem trilhados, caminhos totalmente diferentes. E são esses que precisam ser experimentados com alegria, com abertura, com a curiosidade de uma criança, como se recebesse um presente novo, um brinquedo novo, algo novo que desfruta com muita alegria. A palavra de Jesus a respeito das crianças se insere na pregação maior que Jesus fazia a respeito do reino de Deus. Mas o que é o reino de Deus? Como é o reino de Deus? O reino de Deus é diferente, totalmente diferente de tudo que aqui está, de tudo que vivemos, de tudo em que aqui estamos. Vamos pegar apenas um aspecto, não dá tempo de falar sobre todas as coisas. Mas vamos pensar na valorização das idades. Por exemplo, no mundo de hoje, como se desvalorizam os idosos. Afinal, os idosos já não trabalham, já não são capazes de produzir, já não têm força
para empenhar-se na produção econômica, então precisam ser colocados de lado, são desprezados, atrapalham o trânsito, atrapalham as filas, atrapalham a vida das pessoas que correm para produzir mais, para gerar mais riquezas. As crianças um pouco menos, porque elas também não geram riquezas, elas também não trabalham, ou pelo menos não deveriam trabalhar. Elas ainda têm alguma esperança, porque se espera que elas cresçam e no futuro venham a produzir. Mas a sociedade não tem paciência de cuidar delas para que cresçam saudáveis, não tem consciência de educá-las para que elas possam ser pessoas aptas a viver cada vez melhor em sociedade, não tem paciência de educá-las para que elas possam trabalhar dignamente e produzir dignamente. Não, as crianças também têm que ser colocadas de lado e os pais que cuidem delas. Se os pais não têm condição, que vão para as ruas, que se tornem o que a vida deixar que venham a ser, e aí nós construímos cadeias. Como se dizia antigamente, construam-se escolas e não serão necessários construir cadeias no futuro. Mas não é assim que o mundo trata as crianças. O reino de Deus é totalmente diferente disso. No reino de Deus, as crianças são o principal personagem desse reino, depois, logicamente, do próprio Deus. Elas são as mais importantes, Jesus assim diz. Os idosos são valorizados, afinal, o primeiro mandamento com promessa é exatamente esse: honra teu pai e tua mãe, para que te prolonguem os teus dias, que o Senhor teu Deus te dá. O reino de Deus é totalmente diferente do nosso reino, do nosso mundo, da nossa existência. O reino de Deus é diferente, totalmente diferente da nossa realidade. Mas algumas pessoas são incapazes de olhar para o reino e imaginar que esse reino possa ser real. Dizem assim: isso é utopia, isso é um sonho que não se concretiza, que não se faz, que não se vive. O mundo não é assim. Realmente o mundo não é assim. Mas isso não impede que nós sonhemos e que estejamos abertos a sonhar e a pensar e a construir o mundo de uma forma diferente, a construir a vida de uma forma diferente, a mudar os nossos paradigmas, a mudar a nossa forma de entender a realidade, a pensar que o mundo pode ser diferente, pode ser mais parecido com o reino de Deus e menos parecido com esse mundo que para muita gente é quase que um inferno. Nós podemos sonhar e estar aberto às transformações. Nós podemos pensar que o mundo não precisa ser assim do jeito que o mundo não é um fato consumado, que o mundo não é uma realidade pronta pelo pecado e que o pecado domina e que o pecado é senhor dessa história. Não. O senhor dessa história é Deus. O senhor dessa história é Jesus Cristo. E nós podemos caminhar, transformar, viver esse mundo de um jeito diferente, de um jeito que transforme esta realidade. O reino de Deus representa uma grande revolução em meio à sociedade humana. Uma revolução não constituída por meio da violência, por meio das armas, por meio do rompimento
através do uso da força, mas um rompimento através da mudança de paradigmas, da mudança de comportamento, da mudança de vida. Uma mudança tão forte, tão profunda, que nos faça querer aprender de novo, que nos faça querer conhecer novos caminhos. Caminhos que não conhecemos, caminhos diferentes desses que o mundo propõe. Mas estarmos abertos a experimentar coisas novas, a experimentar uma nova forma de ser, um novo jeito de viver, um novo mundo. Um mundo sem a violência, um mundo sem os interesses mesquinhos, um mundo sem o egoísmo, mas um mundo construído na abertura ao próximo. Um mundo construído na solidariedade, na paz, na justiça, no amor. Um mundo que o mundo não experimenta, que o mundo não conhece. Uma forma de vida diferente de tudo que há. E Jesus nos chama a estarmos abertos a experimentar essa forma de vida. A não vivermos mais segundo o pecado, mas segundo a graça. A não estarmos vivendo mais segundo os interesses egoístas, mas abertos ao reino de Deus.